Estamos na Europa. O Luca Bassani segue em contato conosco, nosso correspondente da Jovem Pan, que está em Munique, na Alemanha, trazendo para a gente mais informações, a repercussão do conflito também lá no velho continente. Luca, a gente acompanhou ao vivo agora, inclusive, mais cedo, o pronunciamento do Ministério da Defesa e do comandante da Aeronáutica, detalhando como vai ser a operação de resgate dos brasileiros que estão em Israel. E aí na Europa, imagino que o movimento seja semelhante, não, Luca? Os países europeus também estão se mobilizando para retirar de Israel os seus cidadãos? Sim, Vitor, nós vemos que geralmente quando há crise em alguma localidade do mundo, há uma iniciativa europeia até mesmo pelas questões diplomáticas em relação a alguns países do mundo ser muito semelhante. Então, provavelmente nas próximas horas também algum tipo de aeronave, algum tipo de operação de resgate aos cidadãos europeus dentro do território de Israel. Porque a gente tem mais imagens ao vivo de mais um ponto onde é flagrada explosão. Imagens ao vivo da faixa de Gaza mostrando outro ponto. Não é a mesma imagem, parece até repetição, mas não, são sempre imagens ao vivo. 11h40 agora pelo horário de Brasília, 5h40 da tarde, final da tarde em Israel, e mais imagens ao vivo chegam e a gente ouve as sirenes. Sirenes soando depois de mais ataques que estão acontecendo na faixa de Gaza. A imagem é impressionante. A gente tem, inclusive, uma convidada agora que está ao vivo em Israel. Vou trazê-la aqui para a conversa. Já volto a te acionar, Luca. Mas a gente está em contato agora. A nossa produção conseguiu entrar em contato com a Rita Cohen-Wolf. A Rita é carioca, é psicóloga e há 30 anos ela mora em Israel. Ela é cofundadora da comunidade brasileira em Ra'anana, a maior cidade, a cidade que reúne o maior conglomerado brasileiro, com mais de 300 famílias, e está vivendo toda essa tensão desde a madrugada de sábado, quando ela acordou, inclusive, com o som das bombas e sirenes. Não é isso, Rita? Obrigado. Exatamente, pela sua presença aqui. Exatamente. Muito obrigada. Nós aqui não temos acesso direto à Jovem Pan News. Eu queria começar fazendo uma pergunta, se é que vocês têm imagens do massacre que foi feito a famílias, crianças e idosos, e que eu sugiro que sejam mostradas também, e não só as imagens de Gaza. Sim, foram várias. Essas imagens que vocês estão vendo, é uma retaliação incisiva nos pontos de concentração do braço militar de um grupo terrorista. Né? Quer dizer, é importante dizer também que não é um grupo extremista, é um grupo terrorista que matou mais de 600 cidadãos israelenses que estavam em festas, que estavam em sua casa, sem nenhum motivo aparente, e raptou mais de 100 crianças, velhos e mulheres que estão agora no cativeiro em Gaza, entre eles 2 brasileiros que estão desaparecidos, que estão ou mortos ou são reféns, né? Então eu peço desculpas se eu estou falando assim de uma forma emocionada, e eu realmente peço desculpas, mas eu imagino que vocês possam imaginar também o que nós todos estamos sentindo na hora que eu vejo só imagens do lado de lá. E eu pergunto se o lado de cá também foi mostrado. Qual país soberano poderia aceitar ter 600 pessoas assassinadas em 24 horas, 36 horas, vamos dizer. 600 pessoas assassinadas e 100 pessoas raptadas e mais de 2 mil pessoas feridas. Vejam bem, civis, não soldados, só civis. Desculpe a emoção aqui. Vamos lá. Imagina, Rita, e é perfeita essa sua ressalva, porque ela vem em linha exatamente com aquilo que a gente tem mostrado desde ontem. Como a Rita disse, Israel foi alvo de um ataque terrorista, sequestradores entraram no território israelense, levaram civis, levaram inocentes, levaram crianças, idosos, como falou a Rita, para cativeiros. E o que a gente está vendo agora são imagens simplesmente da retaliação, da resposta, da contraofensiva do exército israelense. É perfeita essa observação que a Rita fez e vem em linha com aquilo que a gente tem mostrado aqui desde
desde ontem, né, Paula? É isso aí. Esse ponto, Rita, que você traz para a gente é muito sensível, né? Dessas imagens que você diz, desses sequestros brutais que têm acontecido. Queria te fazer uma pergunta neste momento. Quero dizer que você nos deixou emocionados aqui hoje no Jornal da Manhã. Eu acredito que toda a nossa audiência com esse ataque brutal, né? Estamos todos realmente emocionados e sentidos demais com essa situação. Quero te perguntar, Rita, quais são as instruções que você tem recebido aí? Eu tenho acompanhado, seguido algumas pessoas que moram em Israel, que estão naquela região, e elas têm comentado ali nas redes sociais mesmo que elas recebem por e-mail as instruções por via de celular, o que elas devem fazer, se elas devem evacuar, sair das suas casas, como que vocês têm recebido? Sim. Olha só, Israel, infelizmente, está acostumado demais a essas situações de emergência. Existe uma ampla forma de divulgação por WhatsApp, por vários outros meios. Quem mora aqui há algum tempo, como eu, que moro há 30 anos, e mesmo pessoas que chegaram recentemente, sabem exatamente como proceder se toca uma sirene, quanto tempo ela tem para entrar num abrigo, se ela está no sul do país, no centro do país, mais ao norte do país. Sabe exatamente, depois que toca a sirene, quanto tempo ela tem que ficar num lugar protegido. Se ela tem um lugar protegido dentro de casa, ótimo. Se ela não tem, quais são os lugares, né, em ordem decrescente, mais e mais e mais seguros? Ou seja, diferente, infelizmente, de países onde você está exposto à violência a todo momento, tá? Na rua. Aqui em Israel, eu posso dizer que é um dos lugares mais seguros do mundo, porque quando a gente está em perigo, toca uma sirene. E aí é exatamente o ponto que eu gostaria de levantar, que é a incredulidade que a gente passa, o susto, o choque tremendo quando esse contrato é ferido, né? Quer dizer, o que aconteceu no sábado de manhã vem ferir e vem desestabilizar toda a segurança que nós temos aqui, no sentido que a gente sabe que a gente tem uma polícia maravilhosa, que a gente tem um exército maravilhoso, que a gente tem forças de segurança maravilhosas que cuidam da gente. O que mais e mais a gente está descobrindo, e aqui eu dou um scoop para vocês, que começa a aparecer nas redes sociais, é de que, na verdade, houve um grande ataque cibernético, provavelmente, que fez com que, do Hamas ou do Irã, não sei, com relação ao sistema de defesa, as forças de defesa de Israel, que fez com que todo o sistema saísse do ar por alguns minutos. Por exemplo, o Exército de Israel tem um dos cargos, eu não estou trazendo aqui nenhum segredo de Estado, um dos cargos que existe no Exército de Israel e que é composto, feito, né, por moças, observar em telas toda a movimentação perto da cerca que divide Israel de Gaza. Um balão que sobe ali, as meninas na hora, soldadas, na hora já falam, já mandam tropas para lá e tal. O tempo todo a gente tem se perguntado o que aconteceu com essas soldadas que observam, que diante de qualquer balão elas dão o aviso. Como é que pode? Que invadiram sem nenhum aviso. E aí começam a surgir depoimentos das moças das soldadas, tá? Que entre elas várias foram mortas e várias estão como reféns, de que houve eu não sei como fala isso em português, houve algum ataque cibernético que fez com que elas perdessem o contato visual com o que estava acontecendo e que causou com que a cerca fosse invadida e o ataque a Israel nesse sábado de manhã.
Ele é totalmente diferente de todos os ataques que ocorreram nos últimos 50 anos, porque ele foi um ataque articulado. Terra, céu, e água e mar. E adentraram em vilarejos, em kibbutzim, e mataram pessoas, sequestraram pessoas, feriram pessoas. E é terrível. Perfeito, Rita. E você tem família aí com você neste momento? Aonde você está? Você escuta o barulho de bombardeios? Você tem amigos nas proximidades? Qual que tem sido as mobilizações feitas? Olha só, eu moro no centro do país, numa cidade que está a mais ou menos 20 quilômetros de Tel Aviv, e a distância daqui para o lugar onde estão sendo travados os combates é uma distância de 80 quilômetros. Então, eu não escuto os bombardeios da área de combate, mas tocaram sirenes aqui. Tive que descer correndo para o bunker. A gente ouve impacto, né, das bombas no ar, né? A gente ouve. Eu tenho a sua pergunta se eu tenho conhecidos, eu tenho 8 sobrinhos, meninos e meninas que já foram recrutados. Meus filhos ainda não estão no exército, eles entram. Eu tenho filhos mais novos, filhas que já tiveram no exército, oficiais do exército. E tenho gêmeos de 19 anos que entram no exército em dezembro apenas, mas todos os amigos deles que já estão no exército estão todos recrutados. Tá? Então, cidades inteiras, vilarejos pequenos inteiros, quase não tem homens. Os homens estão todos na frente da batalha, né? Então, é duro, viu, gente? É duro. Professor Manuel Furriela, muito duro, né? Muito triste, né? Abre muito nossos olhos, né? Esse depoimento da Rita neste momento, não é? Sem dúvida, são relatos importantes. Às vezes a gente faz aqui discussões mais técnicas a respeito de questões jurídicas, políticas, todas elas são muito importantes, mas os relatos trazem propriamente o sofrimento dos civis, o sofrimento das populações envolvidas com este conflito. Então, escancaram ainda mais o que significa, né, você ter aí um ataque terrorista, o que significa a injustiça que sofrem essas pessoas nas suas vidas cotidianas, que são obrigadas a passar por uma situação de tensão e muitas outras tantas. A gente já falou de números muito altos em relação àqueles que foram vitimados, àqueles que morreram. Então, os relatos são sempre importantes, né? Toda vez que a gente tem esse tipo de situação, a gente precisa ilustrar, a gente precisa mostrar as consequências efetivamente desses atos e mostrar como eles são inaceitáveis e cobrar efetivamente um posicionamento sempre muito assertivo das autoridades brasileiras contra atos de violência internacional e contra atos que signifiquem terrorismo ou outros tantos que são condenados. Por quê? Porque atingem civis, matam pessoas, perseguem os jovens, fazem com que crianças fiquem traumatizadas. É um relato trágico, mas importante neste momento. Rita, aproveitando que o Furriela falou sobre as autoridades, como que você se sente neste momento em relação às autoridades aí de Israel? Eles têm deixado a população tranquilizada? Como que eles têm agido? Ai, que pergunta difícil. É uma pergunta muito difícil, por quê? Porque, em geral, eu sou a primeira a falar do orgulho que eu tenho de como o Estado faz com que os moradores fiquem tranquilos e tal. Mas eu acredito que vocês estejam acompanhando no último ano. Existe uma divisão muito, muito séria entre a população, entre os que estão pró-governo, contra o governo e tal. E eu acho que nesse momento, a gente está num momento de falha, sabe? De como o governo está transmitindo, acalmando. E aí de novo, eu pego para mim a responsabilidade de, pelo menos em português, ao público que
brasileiro de Israel e do exterior que não entende as notícias em hebraico, eu traduzo, eu explico, eu mando em grupos de WhatsApp, eu tento realmente passar a informação de uma forma absolutamente voluntária, sem nada por trás, nem organizações, nem ONGs, nem... totalmente, porque eu acho que isso é realmente muito importante, principalmente para quem chegou no país faz pouco tempo. Nelson Kobayashi, é importante, né, que as autoridades de Israel deixem a população confortável, que eles se sintam seguros neste momento para que não haja desespero. Importante que as autoridades sim estejam o tempo todo informando a toda a população, e não só as autoridades de Israel, mas as autoridades dos outros países que têm pessoas em Israel, como por exemplo os tantos brasileiros que lá estão e que têm esperado do governo brasileiro atitudes como a de que nós vimos há pouco, de remessa de aviões para buscar aqueles que pretendem voltar. E eu gostaria, se posso, fazer uma pergunta para a Rita, porque a gente vê que ela está lá há 30 anos, ou seja, construiu a vida toda lá em Israel, tem os seus núcleos de amigos, familiares, metade da vida. Pois é, parece que é só a vida, viu, Rita? Só os 30 anos. São duas vidas, na verdade. Exato. Até os 36 anos no Brasil e há 30 anos quase em Israel. Então, sim, Rita. E a gente meio a meio. A gente viu uma manifestação do próprio ministro da Defesa de que os aviões estarão à disposição de quaisquer brasileiros que queiram retornar ao Brasil para que voltem. Então, a gente tem até a possibilidade de pessoas, não os turistas que estão aí por uma ocasião, mas aqueles que residem, aqueles que quiserem retornar, terão esse apoio do governo brasileiro. Eu pergunto a você, Rita, se você cogita essa hipótese de deixar Israel e voltar, ou se conhece alguém que estaria nessa condição, até de deixar Israel neste momento tão difícil. Agradeço demais a pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer. Quem vem morar em Israel desfruta, na maioria do tempo, de um sistema de educação fantástico, de um sistema de saúde que é gratuito, de um sistema de saúde fantástico, gratuito também, e de segurança. Aqui todas as crianças vão para a escola a pé, todos voltam, jovens, voltam às 2, 3 horas da manhã para casa a pé, sem nenhum problema. Então, todas essas coisas que acontecem em momentos mais tensos fazem parte do pacote de quem decide morar em Israel. Existem pessoas, talvez, que cogitem em voltar, e não vai aqui nenhuma crítica. Eu sou brasileira, mas eu não tenho outro país sem ser Israel. Aqui é o meu lugar. É o lugar que eu resolvi chamar de meu há 30 anos. Então, daqui eu não saio. É justamente muito difícil, né? Justamente por causa disso. Muitas pessoas falam mesmo, viu, Rita, sobre a infraestrutura, sobre o estudo, sobre a segurança de Israel. E agora falar sobre repatriação neste momento acaba sendo muito complicado para quem vive aí há tantos anos como você, como a senhora. Rita, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Agradeço demais. O seu depoimento foi muito enriquecedor para a gente hoje. A gente finaliza com o seu depoimento, o Jornal da Manhã, e agradecemos a sua participação aqui hoje. Perfeito, a gente ouviu aí os esclarecimentos, não é mesmo? Manuel Furriela sobre o que acontece ali na guerra com a Rita falando sobre a situação atual, sobre a vontade dela, o desejo dela de continuar em Israel, de não ir embora, de não sair, de não voltar para o Brasil. Esse deve ser o sentimento de muitos outros brasileiros que estão ali presentes. Sem dúvida, né? Nós temos uma comunidade muito forte lá. Lembrando que Israel foi criado, como a gente já mencionou, em 1948, então grande parte da população ainda é composta de estrangeiros. Existem já algumas gerações ali nascidas no próprio país, mas como é uma pátria majoritariamente para a população judaica, então pessoas de muitos países, inclusive do Brasil, foram lá recebidas, desenvolvem sua vida, né, querem continuar estando por lá. Mas eu também acho que as autoridades brasileiras acertaram ao oferecer opção
para aqueles que resolvam ou queiram se proteger no território brasileiro. Então, o ponto é, a decisão é de cada um. O que competiu ao governo brasileiro era oferecer alternativa, então acho que foi uma decisão realmente muito acertada. Nelson Kobayashi, a gente viu o comandante aí falar de 6 aeronaves prontas, que estão aí prontas para retirar os brasileiros dessas regiões. A parte o Brasil fez, né? Basta essas pessoas quererem, tiverem a vontade, né, se disporem para sair desses lugares, e muitas vezes elas não querem, como a gente viu a Rita falar neste momento, mas se essa situação se agravar ainda mais, não tem jeito, essas pessoas têm que voltar. Como disse o professor Fuyala, vai ser uma decisão de cada um, mas acredito que a parte do Brasil de colocar à disposição, e mais do que isso, de se antever, já enviar os aviões, pelo menos ao território europeu, vai para a Itália, né, pelo que disse o comandante da Força Aérea, e vai estar ali mais próximo. Tem algumas variáveis que não estão no controle do Brasil, né, como, por exemplo, depois de Israel para a Itália, enfim, essa questão que envolve também a segurança dos voos. Não tem espaço aéreo fechado, mas tem muitas questões envolvendo essa saída, e a perspectiva do governo brasileiro é que as primeiras viagens aconteçam já no primeiro dia útil da semana, na segunda-feira, conforme disse o ministro da Defesa e o comandante da Força Aérea Brasileira, ou seja, está dando um passo importante em direção daqueles que estão lá ansiosos, aflitos, angustiados com essa situação de incerteza que se depara o povo de Israel. Bom, e a gente continua acompanhando todas as informações sobre os bombardeios em Israel. Nós vamos fazer uma rápida parada, mas nós voltamos em um minutinho. Não saia daí.